Beleza, pessoal. Hoje a gente vai começar um trem diferente. A gente vai ver outro aplicativo do grupo Microsoft. Vai ser o maneiro Excel. Eu vou mostrar baseado no modelo do primeiro exercício, né, que é o que está aqui, ó, que ele pede nome, nota 1, 2, 3 e 4, soma por fórmula, soma por função, média por fórmula, média por função, max e min. E aí a gente vai falar de cada um deles aqui no exemplo Excel, onde a gente vai fazer esse trem inteiro, beleza? Para não ficar grandão o vídeo cheio de bobagem. Então vamos começar a fazer o trem. Lá ele mostra um título, né, para você estar mexendo na tabela, já que o Excel é um cara que trabalha exclusivamente com tabelas, né? O formato dele é voltado para isso. Você pode identificar esse propósito aqui nas linhas, sendo elas ali numeradas, e nas colunas alfanumeradas, né? Ela está lá A, B, C, D. Por que que tem um trem desse? Porque no Excel, cada quadradinho que você vê aqui, ele é único. Esse quadradinho, por exemplo, aqui é o B2. Não existe outro B2 aqui nesse grupo de quadradinhos. Só existe um B2. Então, para que que serve esse número e essa classe, essa marcação ABC, né, alfanumérica, e essa descrição numérica que tem aí? Para você ter um endereço. Cada quadrado desse do Excel é um endereço, é o lugar onde você vai fazer a entrada ou a exposição, né, ou a saída dos valores, dos dados. E como ele está endereçado, como ele tem um número que identifica ele como único, então você pode trabalhar com ele com confiança. Não existe como você falar que estava no B2 do outro lado. Não, B2 existe um, não tem outro B2. B2 é só um, existe só este. Beleza? No Excel, o formato dele que ele apresenta aí, você está vendo que o que mais nós vamos usar é o que aparece ali a princípio na guia disponível. Em fonte, você vai ver lá o tipo da fonte e o tamanho que essa fonte vai ter. Você vai ter também ali como que você vai fazer a marcação daquele endereço. Aí, o endereço aqui, ó, o B2 vai mudando de acordo com a seleção que eu tenho de preenchimento. Olha lá, o preenchimento eu vou passando aqui, ele vai mudar. Se eu escolher um, ficou ali marcado com a cor de preenchimento que eu fiz. Aqui é a cor da fonte. Ah, eu queria uma fonte com a cor diferente. Então você pode mudar também. No alinhamento aqui você vai ter no meio, né, em cima, embaixo. No meio vai ser o que está entre em cima e embaixo, claro. E aí você vai ter também ali na esquerda, no centro, na direita, sem o recuo menor, recuo maior, o alinhamento do texto, eu quero o texto de cima para baixo, de baixo para cima, e por aí vai, né? Nós vamos ver também com o tempo algumas coisas desse tipo. Aqui o mesclar as células ou dividir, né? Nós vamos ter ali também, vamos usar esse recurso já já. Aqui, se você quer colocar o valor em forma contábil, né, em grana, né, se você quer mais zeros, menos zeros, nós vamos ver também algumas coisas desse tipo com o tempo, como nós vamos usar bastante aí o Excel para ver um pouco de cada coisa, né, e algumas funções automáticas, classificação para colocar em ordem alfabética e tudo mais, beleza? Esse é só um por cima, por quê? Porque com o tempo nós vamos estar mexendo, aí a gente fala mais um pouquinho de cada coisa que a gente vai vendo, senão fica muita coisa para pouco uso. No exemplo do modelo que tem lá, tá vendo? Ele tem lá uma célula bem grandona, escrito lá tabela de alunos, né, ADM, né, justamente, uma boa turma, mas tem lá também o nome, aí ele pede para você colocar 10 nomes, eu vou colocar no exemplo, claro, menos, 4 notas, aí ele pede para colocar as notas de 0 a 10 de cada um desses alunos, o aluno 1 vai ter ali nota 1, 2, 3 e 4, a soma das notas, né, por fórmula, soma dessas notas por função, a média dessas 4 notas, também por fórmula e por função. Nós vamos ver a diferença aí dos dois. E o max e o min, né? O max vai mostrar o maior dos 4 valores e o min
vai mostrar o menor dos 4 valores. O max aqui é a função máximo e o mínimo vai ser o min que está ali. Nós vamos ver agora como que esse trem está sendo desenvolvido. Primeiro eu vou escrever aqui, né? Tabela alunos. Beleza, eu escrevi tabela alunos. Eu quero colocar esse trem, né, para a gente poder ver aqui. E aí eu vou pular aqui, vou colocar nome, nota 1, vou colocar nota mesmo, né, para não atrapalhar muito. Nota 2, nota 3, nota 4. E aí eu vou colocar soma por fórmula, não vou colocar só soma, e aqui eu vou colocar soma por função. Média, média por função. Max e min. Beleza. Agora, um modelo que a gente viu lá, ele está configurado. Como eu vou colocar 3 itens lá, então eu vou já mostrar aqui esse tipo de configuração, que são as bordas. Eu seleciono lá o campo e venho aqui pedir para ele colocar todas as bordas. Quer dizer que todas as células que estão naquele intervalinho lá vão ficar marcadas. Ele vai criar uma grade. Então eu posso configurar melhor. Eu quero ele no meio aqui e no centro. Ah lá, foram para o centro. Na esquerda, foi para a esquerda. Eu quero no centro para ficar menos ruim. E aí eu vou colocar o nome aqui de qualquer um aqui, né? Não precisa ser, né? Lá, o Marcos, Pedro e Laura. Beleza, 3 alunos ali. Cada um deles vai ter ali suas notas e os seus dados. Vou marcar aqui o primeiro e o último para ficar menos outra configuração, tá? Por isso que eu estou mexendo aos pouquinhos para ir colocando um pouco da configuração para você poder ir vendo, para quem nunca mexeu, para quem já mexeu, paciência, né? A gente vai rever então um pouco das coisas. Posso fazer a marcação, e naquela linha fica diferente para você não confundir, né? Como eu já selecionei anteriormente, eu só seleciono aqui o próximo, dou um clique no baldinho, como eu já selecionei a cor que eu queria, então ele já está previamente selecionado lá. Aqui a minha barra de subtítulo, eu posso colocar uma outra, horrível, mas tá bom para o nosso propósito. Aqui era uma célula só com o tabela de alunos no meio, então eu vou mesclar eles aqui, ó. Tá vendo? Agora todo ele, ó, é uma célula só. Quando eu coloco o cursor em cima lá, todo ele aqui é uma célula só. Para ele é uma célula só. É como se fosse aqui, olha lá, o B2. Tá vendo aqui, ó, B2. Essa célula enorme aqui é a B2 daquela linha ali. Olha lá, B3, B1, B2, olha lá. E aqui também posso estar configurando do modo que eu achar mais interessante. Eu posso colocar um verde escuro, a cor da fonte branco, negrito, itálico, olha lá, pronto. Posso aumentar ali o tamanho, posso selecionar outra fonte qualquer aqui, né, a mais comum de todas, a Arial, e pronto. E aí a tabela ficou configurada do jeito que a gente quiser. Certo? Tudo bem? Então bora simbora. Vou colocar aqui nota aleatória. Aleatória. Qualquer nota lá. 6. Cadê meu 6 ali que eu falei, mas o bicho não apareceu. Agora melhorou. Olha lá, 6, 8 e 4 e 8. Foi bem, foi mal, foi mal, foi bem. Aí aqui o Pedro foi ligeiro. Lá, 9, 9, mais 7, 8. Moleque bom danado. A Laura era quem arrebentava no trem aqui. 10, 10, 8 e 9. 9,5. Beleza. Soma por fórmula, né? Soma por fórmula. Toda vez que eu for trabalhar com Excel e for usar uma fórmula ou for usar uma função,
No endereço, sempre eu tenho que começar com o sinal de igual. Por quê? Porque aí quando o Excel vê que você colocou o igual, né, esse operador quer dizer que neste endereço ele tem que executar uma instrução, que é aquilo que você vai escrever depois do igual. Nesse caso, eu quero usar a função soma, né? Ele mostra ali várias funções que tem escrito soma no nome. Eu vou mostrar para ele que eu quero usar a função soma ou a fórmula soma, beleza? Nesse caso aqui, eu quero fazer a soma dos 4 endereços, que são as 4 notas. Quais são os 4 endereços? Ó, eu posso ir lá, eu coloquei o igual para começar a executar alguma coisa. O que? Eu quero somar esses 4 endereços. Eu posso dar um clique em cima lá e ele marca. Tá vendo? Ó, C6. Ele marcou em azul aqui, ó, esse endereço, o C6, tá lá. Então eu vou lá e coloco mais o D6 mais o E6 mais o F6. Beleza. Coloquei todos os endereços, olha lá. Ele marcou aqui para mim, ó, o azul, o vermelho, o roxo e o verde. Ele marcou todos os endereços aqui, ó, C6, D6, E6 e F6. Quando eu estou trabalhando com fórmula, eu não tenho nada escrito como função. Eu não escrevo para o Excel o que ele deve fazer. Eu mostro o procedimento que deve ser feito. Quer dizer, nesse caso aqui, eu quero que ele some C6 mais D6 mais E6 mais F6. Eu dou um Enter e ele mostra para mim que 26 é o resultado de C6 mais D6 mais E6 mais F6. Certo? Isso foi utilizando fórmula. Quando eu utilizo função, que é o que a gente começou explicando aqui, eu vou escrever o que eu quero. Nesse caso, eu quero que ele some o intervalo de 4 endereços. Então, o intervalo eu tenho que colocar dentro de parênteses. Eu dou um clique lá no primeiro, ou escrevo de C6, dois pontos, F6. E aí fecha parênteses. Olha o que eu estou falando para o Excel fazer para mim. Estou pedindo para ele, depois de clicar no igual, né, depois de colocar igual no endereço, eu falo para ele, some tudo que tiver entre C6 até F6. Então, ele vai somar desse primeiro endereço todos os valores que ele tiver até o último. Ele vai somar os 4 endereços, como mostra esse quadrado azul, que marca todos os valores de C6 até F6. E eu dou um Enter, e claro, como ele somou os mesmos 4 valores, então deu o mesmo resultado ali. Aqui eu coloquei, para você ter visto, né, as funções de intervalo. O que é um intervalo? O intervalo é aquilo que está entre parênteses e representa uma célula inicial até uma célula final. Toda vez que eu falar para você, usa uma função de intervalo. O intervalo é aquilo que tem um começo e vai até um determinado lugar que a gente vai chamar de fim. Lá eu posso ver que ele vai de C6 até o F6. Então, onde começa no C6 e vai até onde? Até F6. A função que eu colocar para ele executar aqui vai pegar todos aqueles valores. Aí o intervalo tem aqui uma representação no Excel, como deve ser escrito, né? Aí tem aqui, ó, entre parênteses, a célula inicial nesse exemplo aqui é A1 e vai até o A8. O até é visto aqui como 2 pontos. Então, A1, 2 pontos, A8.
célula inicial até célula final, de A1 até A8. Aqui tem 4 funções que funcionam com intervalo. A soma, nós acabamos de ver. A soma eu posso colocar como? Eu vou colocar soma, abre parêntese, de A1 até A8, fecha parêntese. O que acontece se eu der Enter nisso aqui? Ele vai retornar a soma dos valores do intervalo. Então, ele vai pegar todos os 8 endereços que tem aqui, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7 e o A8, e vai fazer a soma de todos os valores que ele encontrar naquele endereço, certo? A média também é uma função de intervalo. Se eu colocar média de A1 até A8, aqui é A8, saiu 18, se eu colocar a média de A1 até A8, ele vai retornar a média aritmética dos valores do intervalo. Ele vai somar todos os 8 endereços e dividir por 8, que é a média, né, que a gente está acostumado em aritmética a fazer. O máximo, mesma coisa. Ele vai pegar todos os endereços de A1 até A8 e vai retornar o maior valor. Ele vai pegar 8 endereços. E aí, desses 8 endereços, ele vai retornar o maior. Pode ser o A1, pode ser o A3, pode ser o A4, pode ser o A8. Aonde tiver o maior endereço, o maior valor destes endereços é o que ele vai retornar. O mínimo é o mesmo propósito que o máximo, só que é o oposto radical, claro. Ele vai trazer o menor valor do intervalo. Pode ser qualquer um dos 8 intervalos, dos 8 endereços. Ele vai trazer o menor valor daquele intervalo. Beleza? Vamos voltar aqui então para o exemplo. Como o Marcos tem lá as 4 notas dele, a soma deu esse trem aqui, e agora tem a média. A média, para ser feita por processo de fórmula, que é aquele que você não escreve, eu vou abrir parêntese para pedir esse endereço, mais este endereço, mais este endereço, por fim, mais este. Aí eu fecho o parêntese e divido por 4. Por que divido por 4? Porque eu somei 4 endereços. Eu vou pedir para ele somar os 4 endereços. Entre parênteses, quer dizer que ele vai fazer isso primeiro. Né? Eu peço para ele, ó, faça isso primeiro. Como que eu falo para o Excel fazer uma coisa primeiro? Colocando entre parênteses. Então, aqui eu quero que ele faça isso primeiro, some os 4 valores, e depois, esse resultado, eu quero que divida por 4. E aí ele me falou que a média deu 6,5. Agora, a média por função. Eu coloco lá o igual e escrevo média, abro parêntese. E vou dizer para ele, ó, esse é o intervalo que eu quero que você tire a média. E é só isso. Tire a média para mim de C6 até F6 e dou um Enter. E aí ele me diz que a média daqueles 4 valores é 6,5. Claro, o resultado é igual, porque o intervalo tem 4 notas iguais para os dois procedimentos. Né? A média das mesmas notas. O max, que aqui é máximo. Eu vou dizer para ele tirar para mim a maior nota desse intervalo. Qual que é a maior nota daquele intervalo ali? Ele retorna a maior nota. Ele falou, a maior nota do intervalo é 8. Olha lá. Pegue para mim máximo do intervalo. Qual que é o máximo? Qual que é o valor máximo do intervalo? De C6 até F6. Ele me retornou que a maior nota daquele intervalo era 8. E aí, então, igual mínimo. Abre parêntese, seleciona o intervalo, fecha parêntese,
Enter. O mínimo que eu pedi para ele, traga para mim o menor valor de C6 até F6. Qual é? E ele falou para mim que 4 era o menor valor entre as 4 notas que tinha lá o Marcos. Ok? Uma das configurações que a gente vê ali é você dar um clique na célula e observar o cursor. Nesse momento, olha lá, ele é branco, né? O cursor é o que está mexendo aqui, ó. Ele é branco, tá vendo? Grandão. Quando ele está assim, ó, quer dizer que ele movimenta aquele endereço. Quando ele está assim, ó lá, preto, pequeno, quer dizer que ele vai copiar o que tiver aqui, ó. Ele copia isso para a direção que você está arrastando. Dá para ver aqui no cantinho que tem um quadradinho, ó lá. Eu clico seguro e arrasto ele para a direção de baixo ali, ó, para baixo. O que que ele vai fazer? Olha lá. Quando eu clico lá para ver, ele somou todos os endereços daquela linha. Por quê? Porque na linha anterior, o 26, foi exatamente o que eu fiz. Eu somei aqueles 4 endereços em linha e aqui estava a soma. Quando eu cliquei aqui e arrastei, copiei para baixo a função, eu disse para ele que nessa linha ele ia fazer exatamente a mesma coisa, pegar aqueles 4 endereços, somar e apresentar aqui o resultado que eu estava somando. Olha lá. E aí ele fez ali. Aqui o mesmo esquema lá. C8 mais D8 mais E8 mais F8. Qual é o nome aqui do endereço? Lá, C8. Ele pegou aquela linha, somou os 4 endereços e deu 37,5. Pode ser feito o mesmo esquema aqui. Dou um clique lá no cantinho. O mesmo esquema aqui. O mesmo esquema aqui. E aqui. E aqui. Aí é claro, como aqui tem preenchimento, né, como tem essa cor, aqui ele também deixou. Então eu seleciono, vou lá e tiro, porque naquela linha eu não quero preenchimento. Ah lá, aqui deu 9,375. Eu não quero tantas casas assim. Aí eu vou lá, aumentar, diminuir. Eu clico e ele diminui. Ó. Aqui aumenta, aqui diminui. Quero só 2 casas. Ah, mas eu queria em todas elas. Então, beleza. Em todas elas a gente põe quantas a gente quiser. Menos, mais. Eu quero só uma. Tá bom, então deixa só uma. Todos eles, 6, 8, 4, 8, 26, 26, 6,5, 6,5, 8, 4. Olha lá, 9,4, 8,3. Todos eles estão padronizados com o número de casas decimais, né? Depois da vírgula, do mesmo tipo, do mesmo jeito. Ok? Então, a atividade que você vai estar fazendo lá, com as 4 notas, soma fórmula, soma função, média fórmula, média função, máximo e mínimo, é exatamente este procedimento que nós vimos até aqui. Algumas configurações mais simples, não precisa se preocupar com tudo que o Excel pode fazer. Vamos fazendo aos poucos. E aos poucos nós vamos escalar o conhecimento que a gente precisa. Querer saber antes um procedimento que depende de um anterior é uma furada. Eu não posso mexer em procedimentos avançados sem saber o básico. Então a gente começa por aqui. Vamos montar essa tabela, coloca lá os nomes dos alunos, as notas, tire lá a soma por fórmula e depois a soma por função, faça tal qual por igual a média, né? Fórmula, depois função, encontre a maior nota e encontre depois a menor nota. Por que que esse procedimento por função é tão utilizado em Excel, né? Esse procedimento por fórmula ou função? Se depois você perceber que um desses valores aqui mudaram, né, esses valores que são aqui chave, os valores mudaram. Beleza, puxa vida, olha lá, estes valores que estão demarcados aqui.
Aqui não era 4, aqui era 9. Opa, então espera aí, eu ponho lá o 9 e dou Enter. Você vai ver que todos os itens daqui para frente mudaram. Todos eles, a maior nota agora é 9, não é mais 8. As médias mudaram, soma. Ah, não, aqui não é 6, não, aqui é 10. Tá vendo? Observe aqui os valores. Ó. Eles vão mudar sozinho. Esse é o porquê de você ter tabelas pré-definidas ali por fórmulas ou funções. Quando os valores de entrada são colocados, todos os procedimentos já definidos mudam sozinho. Você fazendo uma vez é o suficiente para ele mudar sempre que você quiser. Eu posso depois, por exemplo, apagar esse trecho aqui e colocar os próximos alunos. Eu posso ter uma tabela com todos eles para cada turma. Eu tenho essa tabela, eu preencho com os nomes dos alunos de ADM e os resultados aparecem ali na frente sozinho. Eu salvo e volto na tabela original para montar a tabela de segurança. E depois eu volto e ponho o de informática. E aí por aí vai. Eu posso usar a mesma tabela que já tem estes campos feitos, gravados com as fórmulas e funções, e esse daqui seria o meu campo de entrada. Eu mudo só aqui, e aqui vai mudando sozinho, sem eu precisar ficar calculando e mexendo tudo de novo. Beleza, pessoal? Então o Excel base é isso aí. A atividade vai ser colocada lá ainda então, e na dúvida é só chamar. Valeu, obrigado, até mais.